há mais de 100 bilhões de dólares em circulação. Há mais criptos negociados contra elas do que qualquer moeda fiduciária. Elas cresceram mais de 5 vezes em capitalização de mercado no ano passado e podem ser um dos maiores riscos de cisne negro para o mercado de criptografia já registrado. Estou falando, é claro, de moedas estáveis, chamadas stablecoins, que se tornaram essenciais para a liquidez global dos mercados de cripto. No meu vídeo de hoje, vou falar sobre esse grande setor do mercado, informarei exatamente como eles operam e se elas realmente afetam o preço do Bitcoin. E se você caiu aqui no canal, sabe que trazemos aqui novidades sobre finanças e tecnologia. E também nos debruçamos sobre algumas afirmações que correm no dia a dia e pesquisamos para tirarmos as nossas próprias conclusões. Chega de introduções e vamos lá! Para começar, quero dar uma visão rápida das moedas estáveis em geral. Como provavelmente é bastante óbvio, essas são criptomoedas atreladas a um contra um ao valor de outro ativo. Na maioria dos casos, é uma moeda fiduciária, como o dólar americano. Bem, existem moedas estáveis que são vinculadas a outras moedas, mas elas são relativamente insignificantes no mercado de moedas estáveis. Então falarei sobre as moedas estáveis em dólar. As moedas estáveis são capazes de manter sua fixação graças a dois mecanismos separados. O primeiro são as moedas estáveis descentralizadas, que dependem de dívida colateralizada em contratos inteligentes para manter essa paridade. Em segundo, há as centralizadas, que devolvem moedas estáveis que mantêm uma certa quantia em dinheiro em um banco, a fim de garantir que a moeda seja lastreada nesse banco. As variantes centralizadas, apoiadas por fiat, que são moedas fiduciárias, são as mais comuns. São os que mais demandam liquidez nos mercados. Nós temos algumas moedas estáveis descentralizadas, que são chamadas revolucionárias, como o DAO. Mas eles ainda têm os seus problemas. As pessoas se sentem muito mais confortáveis sabendo que a moeda estável que elas possuem está fisicamente garantida por algum dinheiro em algum lugar. Quando se trata dessas stablecoins centralizadas, você tem uma grande variedade. As mais populares são o Circle, que é o USDC, Geminis, que é GUSD, a Paxos Standards e o avô de todos eles, que é o USDT, o Tether. Sim, apesar da explosão de emissão de outras moedas estáveis, o Tether continua sendo a moeda estável mais popular e mais controversa que existe. Essas moedas estáveis fornecem uma função fundamental nos mercados de criptomoedas. Elas não são usadas apenas para garantir o valor em dólares nos ganhos, mas também forneceram imensa liquidez para os mercados de cripto. Na verdade, se você pular para a capitalização do mercado de moedas, ou qualquer outro site de rastreamento de moedas, você vai ver que as moedas estáveis são os pares de negociação mais populares contra outras criptomoedas. Em outras palavras, as pessoas estão trocando criptomoedas por moedas estáveis, por stablecoins, mais do que estão fazendo com as moedas tradicionais. O aumento da liquidez é essencial para o bom funcionamento dos mercados de criptomoedas. Não só significa que será mais fácil executar ordens em blocos maiores, mas também auxilia no processo de descoberta de preços vitais para o funcionamento eficiente dos mercados globais. Além disso, há mais adoção de moedas estáveis, de stablecoins, para serem usadas como método de pagamento de bens e serviços. A adoção por parte dos comerciantes está aumentando e muitos estão aceitando pagamentos em moedas estáveis. Esses comerciantes podem reduzir o risco de volatilidade de preços. Além de tudo isso, as moedas estáveis se tornaram incrivelmente populares em protocolos DeFi, que são as finanças descentralizadas. Essas moedas são emprestadas aos usuários que as usam para ganhar juros, etc. A questão é que as moedas estáveis são incrivelmente valiosas para o ecossistema cripto e é por isso que sua restrição ou suas limitações podem representar um grande risco para o mercado. Falando em risco, existem vários riscos associados às moedas estáveis. Talvez o mais importante deles seja o que geralmente é denominado como a corrida ao banco, saques em massa. De uma forma simplória, é uma situação em que todos aqueles que têm a moeda estável alocada em alguma instituição correm para retirar tudo ao mesmo tempo. Isso pode ser resultado de algum tipo de falta de confiança na moeda estável em questão. Agora você pode estar se perguntando, por que isso é um risco, se eles têm certos dólares americanos apoiando sua moeda estável? Está lá no banco o dinheiro? Bem, isso é porque sempre houve a preocupação de que algumas dessas moedas estáveis não fossem totalmente garantidas por dinheiro.
Às vezes, elas são apoiadas por outros ativos, rotulados como equivalentes. Aqui você tem uma divisão das reservas de Tethers, por exemplo. Como você pode ver, mais de 75% dos ativos são equivalentes de curto prazo. Papel comercial ou commercial paper representa 65% disso. Agora, será que é fácil vender commercial paper ou papel comercial em uma grande liquidação em massa, em uma grande procura por saques? Eles podem fazer isso em tempo suficiente sem afetar o valor potencial do resgate? É difícil dizer. Essas reservas são bastante representativas do resto das moedas estáveis no mercado. Devo também salientar que se trata de atestados e não de auditorias. Sim, há uma diferença. Portanto, o que temos é uma situação em que você tem um sistema que não foi totalmente estressado em circunstâncias de contágio. Tudo que você precisa é algum tipo de faísca, que poderia precipitar uma corrida a resgate de moedas estáveis, resgatar as stablecoins. Existem muitas faíscas potenciais por aí, que podem levar a esse contágio. E tenho a sensação de que não é uma faísca que virá dos próprios emissores das stablecoins, mas sim dos reguladores, dos políticos e dos bancos centrais. Sim, não há dúvida, os reguladores estão assumindo um tom cada vez mais cético em relação às stablecoins. Bem, no ano passado, alguns desses políticos democratas progressistas propuseram o que foi chamado de Stable Act. Em uma tradução livre seria Lei Estável. Isso foi visto principalmente como uma tentativa de contornar a moeda estável Diem do Facebook. Embora o texto tenha sofrido um golpe, pois se referiu a stablecoins. Basicamente, a lei proposta exigiria que os emissores de moedas estáveis também tivessem uma licença bancária. Isso foi deixado de lado, mas você pode ver que mesmo os políticos progressistas não estão muito felizes com isso. Basta perguntar a Elizabeth Warren, que mais recentemente rotulou moedas estáveis como notas White Cat, notas selvagens, emitidas por bancos mal capitalizados no século XIX. Ela também tinha algumas palavras bem escolhidas para Bitcoin e outras criptomoedas, mas talvez seja assunto para um outro vídeo. No Fed, eles também estão tendo problemas com algumas dessas moedas estáveis. De acordo com Eric Rosengren, do Fed de Boston, moedas estáveis como Tether poderiam ser disruptivas para os mercados de crédito de curto prazo. Vamos cruzar o oceano e ver o que estão dizendo no velho continente. A presidente do Banco Central Europeu disse que moedas estáveis representam um risco significativo para a segurança financeira se elas forem amplamente adotadas. Ela tinha muitas das mesmas críticas que são feitas a outras criptomoedas, incluindo o fato de que elas não cumprem a função de dinheiro. Saltando ali pelo Canal da Mancha, saindo da Europa para a Inglaterra, você tem o chefe do Banco da Inglaterra também jogando sombra em moedas estáveis, dizendo que os pagamentos com elas precisavam atender às mesmas regras dos bancos. No entanto, um dos maiores riscos regulatórios para mim, vindo de um dos maiores mercados de Tether fora dos Estados Unidos, seria a China. Desde a repressão da China à negociação de Bitcoin na ONU em 2017, um grande mercado se abriu para a negociação de Bitcoin, do par Bitcoin e USDT, que é o Tether. Você pode ver o quão intimamente os dois estão relacionados aqui nesse gráfico do pessoal da Messari. A negociação do Yuan, que é o CNY, caiu para quase zero, substituída por USDT, pelo Tether. A negociação de USDT passou de quase nada em 2017 para mais de entre 70% e 80% dos níveis atuais. Muito do comércio de moedas estáveis na Ásia é cotado fora dos gráficos e representa 33% de todo o valor transacionado na cadeia. A razão para isso é porque o Tether tem sido uma das principais fontes que os negociadores de OTC chineses, OTC são os mercados de balcão, tá? Usam para operar, apesar de outras opções de fiat, que são as moedas fiduciárias. Nos últimos 4 anos, os reguladores chineses deixaram o mercado andar conforme o mercado ia amadurecendo. No entanto, como vimos mais recentemente, eles começaram uma forte repressão no país. Isso foi principalmente uma tentativa de impor sua moeda centralizada Yuan, do Banco Central da própria China, ao povo chinês. O ponto é, a China agora tem um forte incentivo para reprimir o comércio de todas as criptomoedas. Isso inclui as stablecoins, as moedas estáveis, como o Tether. Um ponto levantado por Philip Gillespie, um executivo de um market maker de criptomoedas que fica no Japão, ele afirmou que a emissão deste yuan digital pode ser o maior risco para os mercados.
Ele também afirma que qualquer restrição aos ativos monetários estáveis, as stablecoins, poderia levar a um enorme choque de liquidez, com pânico de vendas massivo. É uma preocupação também compartilhada pelo pessoal do JP Morgan. Em um relatório de fevereiro sobre o mercado de criptografia, eles falam que se surgirem quaisquer questões que possam afetar a vontade ou capacidade dos investidores nacionais e estrangeiros em usar o USDT, o resultado mais provável seria um grave choque de liquidez para o mercado de criptomoedas de forma ampla. Essa é talvez a preocupação que muitos têm com um ativo que ajuda a facilitar e dar a maior parte da liquidez nas criptos ao redor do mundo. Uma grande quantidade de USDT sendo despejada no mercado poderia martelar seu preço e tirá-lo da paridade. Esse fator, por si só, causaria uma perda de confiança na moeda como reserva de valor em dólar, o que poderia precipitar ainda mais a venda, assim como as corridas aos bancos alimentam o pânico. Ok, esses são os medos que existem por aí relacionados às stablecoins. Mas eles são justificados? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e até o próximo.